Miguel é o único ser celestial explicitamente chamado de arcanjo na Bíblia, conforme Judas 1:9. O termo arcanjo significa príncipe, ou chefe dos anjos, indicando sua posição superior entre os seres celestiais. Por isso, ele é descrito como o primeiro príncipe do céu, aquele que se destaca entre os mensageiros de Deus. Em Judas, lemos que Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, mas disse: "O Senhor te repreenda", evidenciando sua autoridade equilibrada com submissão à vontade divina. O nome Miguel significa "quem é como Deus?", uma pergunta retórica que exalta a supremacia divina. Apesar disso, muitos pais que dão esse nome aos filhos nem conhecem o significado profundo que ele carrega. Isso é significativo, pois o nome do arcanjo nos convida a redirecionar nossa atenção a Deus. A própria presença de Miguel serve como lembrete do Criador, não da criatura, pois a adoração deve ser sempre dirigida ao Senhor, e não aos seus mensageiros. No Antigo Testamento, Miguel aparece como defensor da nação de Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, ele é chamado de príncipe do povo escolhido de Deus, o anjo incumbido de proteger Israel nos tempos de maior angústia. Ele aparece como o mensageiro celestial, encarregado de garantir o cumprimento da vontade divina sobre o destino da nação. Miguel não é apenas um defensor de Israel, mas o executor do julgamento divino em tempos críticos. Miguel surge também como líder das forças celestiais na guerra contra Satanás, descrita em Apocalipse 12:7 e 12. Ele comanda os anjos de Deus em uma batalha épica contra o dragão, símbolo de Satanás, e seus demônios. A vitória final é de Miguel e dos céus, e a derrota do diabo é completa. Ainda que Satanás pareça vitorioso em algumas batalhas da história humana, a Bíblia assegura que sua derrota é definitiva e inevitável. A origem do mal no universo é um tema que muitos questionam. O apóstolo Paulo chama isso de mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:7. Embora não saibamos todos os detalhes, sabemos que anjos caíram por se rebelarem contra Deus. Judas 6:2 e Pedro 2:4 deixam claro que esses seres foram lançados em prisões de trevas, aguardando o juízo. Esse ato de desobediência angelical marca o maior desastre da criação, uma tragédia que se desenrolou entre a criação inicial e a queda do ser humano. A rebelião de Lúcifer está registrada simbolicamente em Isaías 14:12-14 e Ezequiel 28:12-17. Ele era um querubim ungido, perfeito em formosura e sabedoria, até que se encontrou iniquidade nele. Seu desejo de se igualar ao Altíssimo o levou à queda. A Bíblia nos dá a entender que 1/3 dos anjos se uniu a ele nessa rebelião, tornando-se os demônios que agora seguem seu comando. Desde então, a batalha espiritual se desenrola entre o céu e a terra. Essa guerra espiritual culminará no Armagedon, a batalha final entre Cristo, os anjos de Deus e o exército rebelde de Satanás. João, em Apocalipse, afirma que o dragão, Satanás, foi lançado na terra com seus anjos após serem vencidos por Miguel. Essa luta transcende nosso planeta, embora ele seja o palco visível do conflito. Mesmo assim, seres celestiais estão diretamente envolvidos na luta por nossas almas, algo grandioso considerando nossa existência tão breve na Terra. Miguel também é mencionado diretamente em 1 Tessalonicenses 4:16, quando o apóstolo Paulo descreve o retorno de Cristo. O arcanjo gritará e a trombeta de Deus soará, anunciando a ressurreição dos mortos em Cristo. Isso mostra que Miguel estará presente no momento mais decisivo da história da humanidade, a segunda vinda de Jesus. Sua voz acompanhará a glória da vinda do Senhor, sinalizando a vitória da vida sobre a morte. No livro de Daniel, vemos Miguel atuando como defensor espiritual. Em Daniel 10, o profeta está em jejum e oração quando um anjo lhe aparece, revelando que foi impedido de chegar por causa da resistência de forças espirituais malignas, até que Miguel veio ajudá-lo. Isso mostra que Miguel tem a função de abrir caminho para que a vontade de Deus se cumpra na terra, mesmo diante da oposição espiritual. Ele é o general das forças celestiais, sempre envolvido em batalhas espirituais. Daniel 10 e 12 destacam que Miguel é o príncipe de Israel, o anjo designado por Deus para lutar a favor do povo escolhido. Na visão do profeta, é Miguel quem se levanta em tempos de crise para garantir a libertação dos que pertencem ao Senhor. A presença contínua do arcanjo na história do povo de Deus
mostra sua dedicação à causa divina, mesmo quando o mundo parece mergulhado em trevas. A batalha entre anjos e demônios é retratada de forma vívida no livro de Daniel. O profeta jejuou e orou por 3 semanas até que um anjo lhe apareceu, revelando que sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Contudo, houve resistência espiritual até que Miguel interveio. Esse episódio mostra como o mundo espiritual impacta diretamente nossa realidade, e como as forças angelicais lutam por nós mesmos, sem que vejamos. Por fim, Miguel é o guerreiro-chefe de Deus, invencível em batalhas. Os anjos do Senhor são descritos como poderosos, obedientes à voz de Deus e vitoriosos em todos os confrontos. Eles são os verdadeiros guardiões dos santos. Em Salmo 103:20, os anjos são chamados de magníficos em poder. Miguel, como líder desses seres, representa a força invencível do exército de Deus, uma garantia de que a vitória divina está assegurada no final de toda essa guerra cósmica.